Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje eu trouxe uma reflexão aí, né? Sabe aqueles momentos da vida em que a gente sente que tem algo nos segurando? Muitas vezes não são correntes de verdade, né? É o peso do nosso próprio passado. Então as lembranças, né, tanto as boas quanto as ruins, podem acabar virando umas pedras que a gente carrega sem nem perceber. Então a pergunta que fica é essa: o que é que nos impede de voar? Né? O que nos segura quando a gente deveria estar, sabe, voando mais alto? E olha só, muitas vezes a resposta está bem ali, na forma como a gente lida com a nossa própria história. Então vamos pensar nisso de um jeito diferente aqui. Imagina que cada memória, cada experiência que a gente vive é como se fosse uma pedrinha que a gente guarda numa mochila invisível. Então com o tempo essa mochila vai, né, caramba, ficando pesada pra caramba, né? E pra gente entender isso de um jeito mais profundo, vamos mergulhar aqui numa parábola, né? É a história de um passarinho que vai nos ensinar uma lição muito, mas muito valiosa mesmo, né, sobre a liberdade. Então a nossa história começa lá no coração de uma floresta bem tranquila. Lá vivia um passarinho super alegre, né? Ele passava o dia cantando, voando livre. Então, entre as árvores mais altas que você possa imaginar. Então, só que ele tinha um hábito bem curioso, né? Para cada coisa que ele vivia, para cada sentimento, cada momento que era importante para ele, ele ia lá e pegava uma pedrinha. Era o jeito dele de registrar aquilo, né? E olha só que interessante, não eram só coisas ruins, né? Ele guardava tudo. Tá? A pedrinha de um abraço, de uma palavra amarga que ele ouviu, uma alegria gigante e a de uma dor profunda também. Então cada uma delas ia direto para o saquinho que ele carregava. Então no começo isso era tranquilo, né? Até poético, um negócio bonito ali, né? Tava tudo leve, né? Mas depois, dia após dia, essa coleção foi aumentando, né? E aquele passarinho que antes voava lá no alto começou a sentir o peso, né? Literalmente, vamos dizer. Os voos dele já não eram mais os mesmos e já não chegava mais perto das nuvens, né? E a justificativa dele era forte, né? Ele pensava: nossa, eu não posso largar tudo que eu vivi. É isso que me faz ser quem eu sou, né? E então essa é uma ideia com a qual muita gente se identifica, né? Aquela crença de que o nosso passado define quem a gente é. Mas aí, um belo dia, enquanto ele estava lá, pousado num galho, todo cansado, né? Ele encontra uma coruja bem velhinha, com aquele olhar, sabe, sábio, né? E ela percebeu o esforço dele, a dificuldade que ele estava tendo para voar. A coruja então chega perto e dá um conselho daqueles bem profundos, né? E o ponto não é esquecer o passado, mas sim reequilibrar as coisas. A mensagem era bem clara: cuidado para não deixar as lembranças te impedirem de viver o agora, né? A palavra-chave aqui é equilíbrio. Nossa, calambra, né? Essas palavras bateram fundo, né, no passarinho, né? Ele ficou ali parado, né, em silêncio, só refletindo, né? A verdade, o que a coruja disse, ecoou dentro do passarinho. Mas será que isso ia ser o suficiente para mudar alguma coisa? Só que uma coisa é ouvir, outra coisa é entender de verdade, né? Aquele hábito de carregar as pedras já estava tão dentro dele que ele simplesmente não conseguiu absorver a lição. E aí o que ele fez? Continuou carregando aquele peso todo, peso de coisas que já tinham passado, né? E essa dificuldade de mudar é o que leva a gente para o clímax da história, né? É bem aqui que a gente vai ver a consequência. Aquela que é inevitável até, né? De carregar um peso que simplesmente não foi feito para a gente carregar. Então chegou um dia de uma tempestade muito forte e ali aquele fardo todo se tornou insuportável, né? As asas dele já não estava cansado, né? Com o peso de tantas memórias, simplesmente não aguentou. As mesmas pedras que ele fez tanto esforço para guardar foram as que o derrubaram. Então a coruja, vendo aquela cena toda, só pôde sussurrar essa triste verdade, né? Fica muito claro qual foi o erro do passarinho, né? Ele tratou o passado como uma gaiola, quando na verdade o passado deveria ter sido só uma luz. O farol, né, para guiar o caminho. Mas isso tudo, por mais triste que isso tenha sido, ali perto um filhotinho que viu isso tudo acontecer, aprendeu que o outro não conseguiu, né? Ele pegou uma pedrinha que representava uma tristeza do dia anterior e conscientemente a soltou no rio. Deixou a água levar, né? E esse foi o primeiro passo para garantir que o voo dele seria sempre livre. E aí, como é que a gente aplica tudo isso aí na nossa vida, né, pessoal? Essa parábola é um convite para a gente pensar. Qual é o papel que o nosso passado tem, né? Ele é uma âncora que nos prende no mesmo lugar ou é um farol que ilumina o caminho lá na frente? E aí a gente vê que existem dois caminhos, né, bem claros. De um lado tem a armadilha de carregar tudo, né, que nos impede de viver o presente, e do outro tem a decisão de soltar, né, que abre espaço para o novo, que devolve a leveza para a gente poder voar. Isso tudo nos leva a uma nova forma, né, de entender o perdão, né? Uma forma muito poderosa. Perdoar nesse sentido não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu.
É a decisão consciente de parar de carregar aquele peso. É um ato de libertação mesmo, algo que a gente faz não pelo outro, mas pela gente mesmo, pessoal. Então vamos resumir a grande lição da parábola, né? A gente viu a história de um passarinho que fez do passado uma âncora pesada demais, né? Que ele não conseguiu carregar. A grande sacada que a gente pegou aqui é que o passado já cumpriu seu papel e deve ser usado como farol, sabe? Para iluminar o caminho de longe, mas nunca como uma âncora que impede a gente de sair do lugar. E com isso a gente chega na final aqui, né, pessoal? Que amarra tudo, né? A leveza não está em esquecer o que passou, mas entender que o que passou não precisa ser mais carregado, né? E que o que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que a liberdade não vem de apagar a memória, mas sim da sabedoria. É sobre olhar para essas pedras e entender as lições que elas trouxeram e então ter a coragem de escolher quais delas a gente vai deixar para trás, para poder, né, finalmente voar livre. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!